Perfeito. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Click Talks, ciência e tecnologia juntos em uma dose mensal de conhecimento. Dose mensal que vai se tornar quinzenal, que o nosso Click Talks a gente vai começar a ter cada vez mais convidados interessantes para estar aqui apresentando para vocês. Meu nome é Guilherme Bern, eu sou host desse Click Talks e hoje temos dois convidados especiais, entre eles Bruno Barbo e Guilherme Fritcher. Bruno é especialista, mestre e doutor em ortodontia e ortopedia facial pela PUC-RS e é professor de ortodontia e ortopedia pela PUC e pela BO também. Além disso, o Bruno é consultor clínico. Vamos levar agora as roupas, vem cá. Clínica As roupas de verão também, tá? Primeira coisa. Deixa eu dar um mudo aqui nessa galera que está entrando. Além do... Pô, tava embaladão, né, Bruno, na minha introdução. Pô, tava ficando legal, tava me sentindo um anfitrião de podcast. Além disso, temos conosco aqui o Guilherme Fritcher, que é especialista, mestre e doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela PUC. Além disso, o Guilherme também é professor de cirurgia pela PUC-RS, também com ampla experiência em cirurgia ortognática e com alinhadores também. Sejam muito bem-vindos, Bruno e Guilherme. É com vocês. Muito obrigado. Vamos lá. Peraí que eu já vou só compartilhar a tela. Pô, temos só convidados de peso aqui. Está aqui o Marcos, também nosso grande parceiro. Aí, Marcos, boa noite, tudo bem? Oi. Boa noite. E aí, tudo bom? Então, boa noite. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Obrigado pela parceria, pelo convite de estar aí falando. Uma honra estar junto contigo aí, Guilherme, com o Bruno aqui do lado, que eu consegui trazer de evento hoje para estar aí. Ele disse, não, vamos falar lado a lado, que daí, se um falar alguma coisa errada, o cara cutuca ali, não precisa ficar constrangido, né? Fica mais fácil uma reunião online e presencial ao mesmo tempo, né? Perfeito. Esse é o nosso modo de trabalhar multidisciplinar. Trabalha junto sempre. A dupla é sinérgica mesmo. Eu vou compartilhar a tela aí, que vai ser só para ter uma coisa como norte. Né? Perfeito. E, professor, pode deixar que quem tiver dúvidas, pode fazer uma pergunta aqui no chat, que eu vou organizando as dúvidas e quando der uma brecha eu interrompo vocês. Pode ser? Vocês podem ir tocando nesse norte aí, sem problema nenhum. Enquanto isso, eu vou admitindo as pessoas aqui, tranquilo. Tu tem autorização para compartilhar já, Gui? Tá, eu estou tentando aqui compartilhar, que tem alguma coisa que está travando. Um segundo aí que está travada. Deixa eu ver. Tenta a senha aí. Oi, estou enxergando, né? Sim, está aparecendo. Tá, show. Botando mal na apresentação. Beleza. Pode ir guiando aí. Então, boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao Click Talk Cirurgia Ortognática e Alinhadores. A gente tem uma equipe ali na PUC que trabalha com esse tipo de cirurgia com alinhadores, né? Dentre eles tem a professora Luciane Menezes, a Fabiana Azeredo, tem o Fernando Andriola. Então, são pessoas que a gente tem o hábito de trabalhar juntos, né? Então, como o Gui já apresentou, eu e o Guilherme, os dois estão dentro da PUC, e eu acho que isso para nós é muito importante, porque as clínicas são muito próximas, então a gente está sempre trabalhando, sempre conversando, discutindo os casos de uma sala para outra, né? Então, isso é muito importante para nós. Só para confirmar, está vendo a tela direitinho aí do slide? Sim, só pode botar no modo apresentação para ficar a tela cheia daí. Tá, eu até achei que estava no modo apresentação. Pelo menos aqui para mim não tá. Estou vendo os thumbnails ali do ladinho, todos os slides. Sim. Para mim está com tela cheia, para vocês não. Thiago, tá a tela cheia para ti aí? Faz um joinha. Tá ok. Para mim que tá travado aqui. Pode tocar ficha, Guilherme.
Eu estou tentando ver se tem alguma coisa que eu fiz de errado. Não, mas tá tudo ok, tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá. Não, não tá ok, não tá ok. Tá. Então tá, peraí. Então. Vamos ver se eu- Aqui não, deixa eu ver. Agora sim, Foi? perfeito. Tá. Beleza. Tem alguém que entende de informática aqui, né? Então tá. Então, bom, primeiro falar um pouco da gente, aí, porque talvez tenha alguém que não conheça, mas aí está a equipe que eu trabalho, que é o meu sócio, na foto da direita, né, meu sócio do consultório, o Ângelo Benucci, e o Fernando Andriola. Então, todas as cirurgias que a gente faz hospitalares, além de contar com os residentes lá da PUC, essa é a equipe, eu, o Ângelo e o Fernando. Ali está o Oswaldo, que é o nosso anestesista, está junto na foto. Depois, na foto do meio, que é o mais parceiro de cirurgia, mas que também é parceiro, e já mandou foto esquiando Chuai essa semana, que é o Clayton, que está ali na foto do meio. E à esquerda, um cara que também mudou a forma de muitos cirurgiões do mundo de operar, que é o Federico Hernandes Alfaro, que é uma oportunidade que a gente teve de passar lá em Barcelona acompanhando com ele, onde alguns parâmetros de cirurgia a gente trouxe de lá, né? E tem hoje bastante cirurgiões que seguem a filosofia dele, não só no Brasil, como no mundo todo. Tem gente entrando aí. Opa, foi demais. Tu fala aí. Então, para me apresentar, no meio a gente tem a nossa equipe da PUC, né? Então, ali tem os que foram meus mestres, são meus mestres para a vida inteira, né? E a turma do terceiro ano que se formou ano passado, né? Quer dizer, esse ano, na verdade, né? E lá na tela tem a professora Tati e a professora Luciane Menezes, que estavam online nesse dia, né? Da formatura delas. E faltou a Fabiane Azeredo aí, né? Fábio, eu não consigo foto com ela nunca. No meu lado esquerdo, a gente tem, então, o professor Muxa, que também é mestre dos meus mestres e meu mestre também. E hoje também está junto conosco na PUC. E do outro lado tem o Guilherme, que é um parceirão meu de planejamentos, de cirurgia, né? Então, tudo que eu tenho dúvida, que eu tenho todos os nossos planejamentos a gente faz juntos. Então, o que a gente pensou, né? A gente pensou em trazer algumas dicas de tratamento ortocirúrgico, não falar tanto, como é todo o planejamento e tudo mais, mas, por exemplo, pontos que para nós é muito importante num tratamento ortocirúrgico com alinhadores, né? Então, o principal para nós é a documentação. A documentação ela tem que estar sempre correta. Então, a gente faz fotos faciais, então frontal, lateral, 45 graus do lado direito e esquerdo, tanto com a paciente séria como sorrindo. Fotos intraorais, então uma oclusão frontal e laterais, e as oclusais. O escaneamento intraoral, hoje em dia, antigamente a gente fazia escaneamento dos modelos, né? Moldava o paciente fazer o escaneamento, que nós temos o R700 dentro da PUC. Hoje a gente faz o escaneamento intraoral. Quem não tem o scanner manda direto para um centro de radiologia, e hoje praticamente todo centro de radiologia já utiliza o scanner, né? E as tomografias para fazer toda a análise esquelética do paciente e também gerar para nós teleperfil, gerar panorâmica, gerar todas essas documentações. Então, esse é o nosso padrão de documentação hoje em dia, né? O que acontece que a gente vê assim, né, que já é, como estamos falando de passo a passo, o que é importante já nesse momento é que a gente lembre que o planejamento tudo é virtual hoje, né? A gente não faz mais nada analógico praticamente. Então, estamos falando de alinhador com cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática não se pensa nada que não se passe pelo Dove, pelo Nemotec ou qualquer outro software de planejamento de imagem. Então, se o ortodontista vai pedir uma documentação inicial e é um caso que envolve cirurgia ou o contrário, claro que o tratamento cirúrgico normalmente vai envolver a ortodontia, ele tem que estar com esses exames, porque uma coisa que incomoda os pacientes, às vezes, ele chegar na consulta e dizer, não, mas agora ele precisa mais algum exame. Pô, mas por que o meu dentista, por que o meu orto, o meu cirurgião não me pediu já tal exame? Então, a gente ter protocolado entre o orto e cirurgia, saber que fotos é fundamental.
Scanner é fundamental, escaneamento é fundamental, a gente precisa ter os modelos. E a tomografia de face completa, envolvendo da glabela até o ióide, incluindo côndilo, nariz, sem usar mentoneira, sem usar nada de proteção externa, é fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Porque o paciente não passe 2 vezes por isso, não tem que ligar para o CTI para pedir tomográfico, ou para a clínica de radiologia que for de Porto Alegre, fica tendo que pedir ajuda, auxílio, porque faltou algum exame. Então, essa tem que ser uma rotina, tem que ter um com o outro, tem que estar casado. Nós vamos pedir tal exame para que esteja isso aí protocolado. Então, não pode faltar as fotos intraorais e extraorais, o escaneamento e tomografia. Hoje não se faz nenhum planejamento ortocirúrgico sem esses dados. E por que a tomografia sem o apoio do mento, né? Porque quando a gente coloca a imagem dentro do Dolphin, se tem o apoio do mento, ele vai camuflar o tecido mole do mento do paciente. Então, o planejamento cirúrgico já fica prejudicado. A gente não consegue ter uma análise correta dos tecidos moles do paciente. E aí vem a questão de ser importante, a tua clínica de radiologia de confiança, se tem 1, 2 ou 3 parceiros, eles saibam o seu protocolo, porque às vezes passa muito funcionário diferente. E como 90% das tomografias que se fazem em clínica de radiologia é para implante, é muito comum pedir uma tomografia de face completa e vem uma de maxila e uma de mandíbula, e o paciente usando um guia interoclusal, então não estando em oclusão, e aí perde-se todo o exame, porque a de implantodontia é feita de mordida aberta e a nossa ortognática é feita em oclusão. Então, isso já é um ponto super importante para levar em consideração, pensando no tratamento ortocirúrgico, cirurgia ortognática e com alinhadores. Bom, aí vem aquela questão assim, quando é que tu vai encaminhar, né? Ou para quem tu vai encaminhar, né? Ou quem é que atende primeiro, quem é que recebe esse paciente. E, na verdade, isso pouco importa. O importante, isso aqui que nós estamos fazendo aqui agora, lado a lado, eu digo que é casamento entre 3, o cirurgião, o ortodontista e o paciente. Não tem como a gente pensar num tratamento que não envolva as 3 partes desse início. É muito difícil tu lidar num contexto assim, quando tem uma falha de comunicação entre um dos 3. Então, esse alinhamento entre cirurgião e ortodontista é super importante. E já desde o início, porque tu vai construir um grau de confiança com o paciente que vai trazer benefícios para ele, ele vai entender desde o início. E evitar que no meio do tratamento tu tenha que fazer alguma ressalva. Por exemplo, tu vai lá e planeja, sei lá, 30 placas, o que for, e aí terminou esse tratamento, leva para o cirurgião, não, mas eu precisava fazer esse tal movimento, aí eu tenho que regredir ou fazer novo estudo para nova sessão de placas. Isso vai gerando custo, gerando tempo do paciente, e o paciente diz esse programa, não, vou operar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, e chega daqui a 1 ano e não está pronto, e vice-versa. Às vezes o cirurgião diz, não, nós vamos lhe operar e depois eu mando para o ortodontista. E aí... Hoje o que normalmente nós fazemos recebe o paciente no consultório, qualquer um, orto ou cirurgião, e olha, bom, é um caso cirúrgico. Então, já solicita a documentação do paciente, a completa, né? Faz todo o planejamento ortodôntico, encaminha toda a documentação para o cirurgião, faz o planejamento cirúrgico, e aí quando o paciente volta, a gente já apresenta todo o planejamento para o paciente, tanto o planejamento completo ortocirúrgico. Então, isso nos dá o paciente se sente mais confiante em fazer o tratamento, porque ele sabe, ele consegue enxergar que os dois trabalham juntos, que não existe essa diferença que o Guilherme falou de faz todo o preparo pré-cirúrgico, aí chega lá no final da etapa, encaminha para o cirurgião gostaria de ter outro planejamento. Então, isso não vai acontecer, né? Uma coisa super importante, tu não assume a responsabilidade do outro, né? Porque cada um tem sua responsabilidade dentro do planejamento. Então, a parte cirúrgica, é óbvio que o ortodontista tem que entender da parte cirúrgica, e é óbvio que o cirurgião tem que entender da parte ortodôntica, mas a responsabilidade sobre a execução da ortodontia é do ortodontista, da cirurgia do cirurgião. Então, se às vezes tu prometeu uma coisa para o paciente e depois de uma conversa com o ortodontista ele diz que não é bem assim, tu acabou assumindo, às vezes, um grau de compromisso que não precisava. Então, fazer essa conversa inicial entre os 3, eu acho que é fundamental. Aí entramos
Outra questão, quem se quiser interromper também, sem problema nenhum, se tiver algum questionamento... Quando alguém tiver alguma pergunta, pessoal, eu volto a salientar aqui, pode fazer ou ao vivo mesmo ou via chat, se vocês não se importam. Daí eu interrompo aqui e faço. Para nós aqui não tem problema nenhum. Acho que se ficar numa conversa é muito melhor do que mais do que uma aula, é uma conversa, né? A ideia dos slides são mais como um norteador da conversa. Até aqui, Guilherme, eu me identifiquei muito com essa questão de sinergia entre o ortodontista e o bucomaxilo, tá? Eu trabalho há muitos anos também com um buco, trabalhei já com várias equipes, mas tem que ter sinergia. E realmente pode causar até um problema, enquanto um se atravessa no diagnóstico, no planejamento do outro. Então, realmente, o ideal antes de apresentar o planejamento, é sempre ter essa conversa, como vocês dois têm essa sinergia incrível aí, conversam, já sabem como é que até... A gente começa, depois de um tempo, até a entender como é que o colega gosta do preparo, não é? Isso aí. Sabe que, casualmente, o Bruno chegou mais cedo aqui para conversar da aula, e aí o último paciente da tarde é um paciente que veio pronto para cirurgia, de um cirurgião, de um ortodontista que eu não conhecia, procurou por indicação de uma amiga, e chegou aqui, eu recebi a tomografia e disse, Bruno, vai ter que dar uma olhada. Porque o paciente veio pronto para a cirurgia, mas tu analisa os modelos, a gente viu que a posição dos incisivos tinha incisivo fora do arco, etc., mas tu viu que não estava pronto para a cirurgia. E o caso nunca foi discutido com a gente. E ela disse que nunca tinha consultado com o cirurgião. E agora, não, faltando no mínimo 6 meses de ortodontia aí, se for muito bem feito, porque precisa descompensar muito mais do que já foi feito. Senão, não vai... A gente precisa de previsibilidade de resultado. E quando entra agora nessa questão de benefício antecipado, cirurgia convencional, é um dos temas também que, quando a gente vai em congressos, hoje em dia, está muito discutível. Às vezes tem uma linha, eles botam frente a frente, o cirurgião que só faz benefício antecipado, o cirurgião que só faz cirurgia tardia, que só preconiza uma coisa, que só preconiza outra. E a gente tem que levar em consideração a relação do paciente. O que não pode é não ter relação entre os profissionais que vão atender, né? E hoje até coloco mais. A gente tem que botar o anestesista junto na história, às vezes um clínico, dependendo da condição de saúde do paciente. Botamos hoje mais fisioterapeuta, mais o protesista, mais um periodontista, né? É uma conjunção de fatores que a gente não opera só paciente rígido de 18 anos, tem paciente de 65 com apneia do sono que precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, claro que aqui também entre ortodontista e cirurgião, então tem que estar muito bem casado. Isso que tu falou, eu sei que há anos ali, e o BL sempre falou muito bem da relação de vocês lá, então é um exemplo a seguir, né? Essa união que tem e até interessante que todos os casos que nós vamos mostrar hoje são casos, a gente priorizou mostrar só casos que eu e o Bruno estamos juntos. Os dois conhecem bem o caso, não fica uma coisa dispersa. Mas, fundamentalmente, o que acontece quando a gente fala entre o benefício antecipado ou não, para quem mais influi para o paciente, né? E aí nós vamos botar alguns aspectos, já que nós vamos uma conversa bem franca, né? Quando pensa em benefício antecipado, o Bruno vai me interrompendo, né? Às vezes a gente começa a falar e não para. Mas no benefício tardio, vamos colocar assim, a ortodontia convencional para posterior cirurgia, tem o desconforto do paciente de passar por uma possível piora. E isso, às vezes, é uma maneira como a gente vende. Às vezes a gente fala, tu vai piorar, e o paciente imagina que vai ser uma piora grosseira. E às vezes é uma mudança discreta do que ele sempre foi, né? Não é uma... Claro que a gente vê uma busca de resultado imediato e parece que o mundo acaba daqui uma semana e se não operar logo, tá resolvido, né? E a gente vê aqui, então, só um perfil de um paciente que foi tratado convencionalmente, aquele inicial, a imagem do meio é ele pós-ortodontia, pré-cirúrgico, e a última é pós-cirurgia. Então, é uma mudança muito sutil entre o inicial e o intermediário dele. Tem uma piora, né? Tem uma piora. Mas o método convencional, ele nos dá alguns benefícios, né? Como profissional. Nós conseguimos deixar o paciente muito mais estável, a gente sabe qual é a posição final do incisivo, por mais que a gente faça um planejamento numa surgery first, um benefício antecipado. Eu quero deixar esse incisivo em tantos graus. A gente vai olhar lá no pós, nem sempre consegue alcançar, né? Muitas vezes a gente tem obstáculos no meio do percurso. E aí a gente acaba tendo que fazer compensações dentárias num caso cirúrgico, né? Então, Bruno, eu concordo. E não só pelo lado da ortodontia, onde
para quem não entendeu, isso pode acontecer tanto assim, quando a gente faz um benefício antecipado, a gente tem que planejar a posição final do incisivo antes de fazer a cirurgia. Então, a gente simula isso no software, por exemplo, né, Bruno? Isso. Então, eu simulei uma projeção de, sei lá, 15 graus do incisivo inferior para descompensar uma classe 3. Só que aí vai gerar um overjet negativo no software ali para mim vai gerar uma mordida cruzada de 7 milímetros. Então, e aí a gente vai fazer lá um recuo mandibular de 7 milímetros. Só que às vezes tem a limitação anatômica no momento transcirúrgico, às vezes também. Uma recidiva do pós-cirúrgico. E a gente vai ficar com um overjet do benefício antecipado de 5 milímetros. Então, não vou conseguir descompensar tanto quanto eu tinha planejado aqui no inferior, é isso? Isso mesmo. Então, tu tem alguma dica? Tem alguma dica, Oi? Bruna? A Letícia perguntou aqui se teria alguma dica de planejamento quando se pensa em operar com alinhadores, ou tu vai abordar isso depois? Mais tarde. Alguma dica? Ele vai falar alguma coisa sobre a posição dos dentes antes. Tu tem alguma dica quando faz um setup 3D, já pensando em operar um paciente com alinhadores? Tu tem alguma dica de planejamento? Ou o que nós normalmente, o que a gente geralmente faz, tá? Fez o diagnóstico e foi para o planejamento. Então, a gente sabe mais ou menos onde é que eu quero deixar o meu incisivo, né? Então, a gente sempre pensa também na questão de recidiva. Então, o paciente é um classe 3, a gente normalmente vai, por exemplo, surgery first, a gente normalmente vai deixar o paciente classe 2, né? Porque aí eu consigo corrigir toda a descompensação que eu preciso dos incisivos e já tenho uma margenzinha para recidiva, né? Mas mais isso, normalmente é isso. E questão de software para planejamento, ou a gente já faz. É difícil hoje em dia a gente fazer um planejamento já, por exemplo, de mandar para clique e fazer o planejamento pré-cirúrgico. Tá? Por quê? Porque a gente tem muitos casos que veio lacradíssimo, né? Tem muitos casos que o pós-cirúrgico é lacrado, mas tem casos que modificam um pouco, tem um pouco de recidiva. Então, o meu planejamento já mudou totalmente. Perfeito. Então, hoje, eu não faço mais planejamento pré, né? Eu faço eu preparo o paciente quando é convencional. Preparo o paciente, vai para a cirurgia, voltou, agora está estável, aí eu faço um novo planejamento. Ou se não, é surgery first. Faço todo o planejamento prévio, a gente tem uma ideia de onde quer chegar, né? Vai para a cirurgia, quando volta, eu mando para, por exemplo, para clique para a gente fazer o tratamento dali em diante. O que eu vejo agora como cirurgião, eu chego e digo para o Bruno, agora o dentista estiver encaminhando, cara, eu preciso deixar nessa posição, seria o ideal para mim do ponto de vista estético facial do paciente. É possível, tu consegue, se ficar assim, ficar um pouquinho de mordida aberta, esse movimento consegue depois descompensar, posso deixar em topo a mordida, e aí vai ter que me convencer que consegue, e aí nós podemos ir adiante. Né? Porque uma das coisas que a gente vê também no que acontece no imediato é que tu consegue resolver de uma vez por todas o problema, de uma vez por todas, vamos botar que resolve 90% do problema estético dele nesse momento, se tu fizer a cirurgia prévia. Só que tu aumenta o risco de que tu normalmente não tem uma estabilidade, né? Às vezes. E aí que vem a questão que eu brinco lá na PUC com o Clayton, eu brinco com o Belli, brinco com o Orion, lá no ambulatório, que, na verdade, a gente lá na PUC, como a gente atende pacientes de todo o estado, vem ortodontistas, ou nem ortodontistas, mas casos os mais diversos, a gente faz benefício antecipado tardio. Então, aquele paciente já está 5 anos de ortodontia, está cada dente para um lado, e tu acaba tendo que operar, e depois tem mais uma ortodontia inteira pela frente. Né? Isso é uma coisa que acaba acontecendo comum. Mas, pensando na parte agora também de trabalho, né? A vantagem para o cirurgião, basicamente, do benefício antecipado, é que ele ganha primeiro. O cirurgião já garante o seu faturamento ali início. Daqui a 2 anos. O ortodontista é ruim. E não é... Já tive mais de um caso que o cara fez a cirurgia e desistiu da ortodontia. A gente tem que pensar nesse lado também. Nós estamos trabalhando entre equipe, né? E, ao mesmo tempo, acontece do cara não querer fazer a cirurgia e fazer a ortodontia compensatória e não operar quando faz tardiamente. Então, o que eu recomendo, principalmente para o ortodontista, quando tiver um tratamento ortocirúrgico, assim, que quer fazer benefício antecipado, já tem que estar muito bem casado o tratamento, o paciente muito ciente que é necessário o tratamento. Tanto que hoje eu vejo muita linha já indo para aquela coisa assim, vamos
fazer benefício antecipado, mas, na verdade, uma cirurgia precoce, cedo, né? Surgery early. Faz uma mínima movimentação ortodôntica para aumentar a estabilidade, opera, e com isso o cara já está abraçado na ortodontia e vai seguir, né? Talvez esse seja o meio termo que a gente consiga, que é preparar um pouco, que o Bruno vai mostrar depois de algumas questões de casos, para que daí possa. Mas fundamental é que o que for planejado vá para a sala de cirurgia. E depois vá para o computador do alinhador e daquilo ali venha para o paciente, né? Então, não interessa se é benefício antecipado ou tardio. Claro que tem alguns estudos que mostram que o tratamento benefício antecipado ele pode ser mais curto em termos de tratamento. Mas ninguém me convence que um dos dois vai ser mais estável a longo prazo. Né? Desde que tu chegue no resultado desejado, a estabilidade vai se dar pelos movimentos cirúrgicos e posições dentárias descompensadas. Quanto mais compensado tiver, maior a instabilidade, maior o risco tardio. Né? Basicamente seria isso. Então, para mim, pouco importa se está fazendo antes ou depois, desde que esteja muito bem planejado. Para mim, a minha visão como profissional, tá? Eu gosto do surgery early. Ou seja, eu faço algumas movimentações, eu crio maior estabilidade para o paciente pós-cirúrgico e eu acho que ele volta para mim muito mais encaixadinho, entendeu? Muito mais preparado para finalizar. E aí a gente usa aquele turnover ósseo, que é aquela aceleração da movimentação, para fazer o encaixe pós-cirúrgico do paciente. É como eu gosto muito dessa forma de trabalho. Então, muitas vezes eu faço assim, eu fiz os primeiros movimentos, eu mandei para clique, fiz todo o planejamento cirúrgico, do início ao fim. Ó, essa é a minha mordida pós-cirúrgica. E no meio das etapas, eu olho, tá com boa estabilidade, vai para a cirurgia. Foi para a cirurgia, voltou para mim, eu já sigo o tratamento e eu vou acelerando aquela movimentação. E aí, alguns efeitos colaterais que vão acontecendo no pós-cirúrgico, eu vou corrigindo no meio das etapas. É assim, Bruno, que eu gosto. Eu acho fundamental. O Surgery First, como propriamente dito, com alinhadores, eu também não gosto. Eu gosto de fazer um Surgery Early, vamos fazer um pré-preparo, vamos sentir se esse paciente ele é realmente colaborador, porque a gente depende, diferente da ortofixa, que é colaborar, que vai operar, o paciente está amarrado, não. Com o alinhador, a gente tem que ver se ele se adaptou, se ele tem uma boa disciplina, se ele vai utilizar o alinhador. Ah, tá legal, tá tendo uma boa movimentação, tá descompensando. Tiramos uma interferência de um canino, por exemplo, que estava contraído, expandimos as arcadas, tem uma melhor estabilidade primária, aí opera. É isso aí. Eu também prefiro assim. Nem que seja de 2 meses de alinhador, mas dou um start para o paciente se adaptar, cola os attachments no segundo mês, também só usa mais um pouquinho, aí se adaptou legal, aí vamos lá, vamos para a cirurgia. A gente tem que estar seguro. Porque às vezes vai chegar casos, tipo esse aqui, não, uma mordida profunda, né, a classe 2, mordida profunda, e aí eu digo, não, eu preciso avançar tanto a maxila, a mandíbula, só que vai dar toque para chegar em classe 1 de canino. Então, talvez seja um caso que não dá para fazer surgery first. Talvez vai ter que fazer, pode até ser early, mas vai ter que projetar, vai ter que fazer alguma maneira para que eu possa projetar, senão esses incisivos vão me travar. E talvez deixar uma mordida aberta, só deixar ele, vamos trabalhar depois. Aí nós estamos arriscando toda a nossa cirurgia numa inclinação dentária que nós não temos certeza. Aí aumenta o risco. Né? Porque talvez tu vai ter que começar a compensar e aí tu começa a fugir da segurança. Né? É isso aí. Eu acho que assim, o caso ortocirúrgico, ele tem que ser seguro. Essa é a minha visão. Não tem segurança surgery first, não faço. Não tem segurança surgery early, não faço. Tem que descompensar ele, deixar ele prontinho, beleza. Vai demorar 1 ano, beleza. Prefiro do que arriscar botar um paciente num bloco cirúrgico e ter problema após. Eu levo muito em consideração os conceitos lá antigos lá do Sugawara, que é isso, as classes 2, com patinização dos incisivos laterais, por exemplo, ou problemas transversos. Esses são os casos arriscados, a gente querer ir para o surgery first, porque tu tem riscos de contatos que vão te desviar e ortodonticamente vai começar a compensar. E aí tu está tratando já está tratando o problema, né? Não está trazendo solução, tu está arriscando todo o teu tratamento que podia ser ideal e às vezes só por cair na ideia do paciente. Né? Isso é uma coisa que eu gosto de ter muito claro. O paciente tem um problema. Ele que é um classe 2, ele que é uma classe 3, ele que tem um problema que seja de saúde dele, e tu está ali para resolver. Quando a gente assume um problema dele, nós
podemos ter um problema depois. Se tu fizer com um paciente que não tem estabilidade transversa, que tem risco, pode acontecer com a gente de começar a falhar o tratamento e aí tu está com um problema, que daí tu vai ter que resolver. Então, a gente tem que trabalhar com segurança. Claro que a gente, às vezes, a gente arrisca um pouquinho em alguns casos, mas dentro de uma filosofia que tu saiba que vai ter resultado. Tu saiba resolver o problema se acontecer. Deixa eu interromper de novo, eu sempre o chato aqui interrompendo, mas sabe que o que eu estou achando interessante desse bate-papo até agora, a gente não falou de aparelho, né? O que eu acho interessante na ortodontia de alinhadores, o pessoal fala assim, ortognática em alinhadores é um novo mundo, é outra coisa de outro planeta. Não, os conceitos fundamentais de estabilidade primária, de descompensação dentária, de camuflagem, é exatamente o mesmo da ortodontia fixa. A única questão que muda é a forma de planejar, que vai ser digital, e o aparelho que vai movimentar os dentes é um plástico, é um aparelho removível. Tu nota alguma outra diferença, alguma mudança nos princípios fundamentais da ortodontia? Não muda, né? Não muda da ortognática para fixo, planeador, não muda. Ou muda, Guilherme? Eu até acho outra coisa, né? Eu acho o seguinte, que tentaram lançar uma época que muda. Não muda, cara. É a mesma coisa. Isso, toda vez que eu tentei acreditar que tinha magia, eu me ferrei e tive que voltar para a base, entendeu? Foram os primeiros casos. Depois, nunca mais olhei, ortodontia, acabou. É isso aqui, tem que ser igual. Se for um paciente biprotruso, por exemplo, vai ter que usar ancoragem esquelética para descompensar, seja com fixo ou com alinhadores. Né? Não existe uma mágica aí no ar, né? Eu só enxergo que uma grande vantagem que eu vejo é o pós-operatório, né? É o conforto do paciente, tanto no pré e no pós-operatório. Isso é uma coisa que eu acho que é uma das grandes vantagens dos alinhadores. E outra coisa que eu gosto... É bom para o cirurgião também, não rasga a luva na cirurgia. Eu gostava de deixar o esporão bem afiado, Guilherme. Com aparelho, eu troco de luva umas 5 vezes por cirurgia, porque tu vai fazer o bloqueio da matriz, no ganchinho, daí fura uma luva, tu troca daí uma vez foi a esquerda, daqui a pouco é a direita, aí tem que... E quando a dor termina a cirurgia, tu diz, não rasga nenhuma luva. Né? E do nosso lado é assim, voltou da cirurgia com 6 bracts a menos. Puxa vida. O paciente com edema pós-operatório fazer colagem. Isso é uma maior sacanagem. Eu acho que vocês até derrubam os bracts por querer, assim, para sacanear. Quando fura a luva... Eu acho que é assim, cada gancho que solta na cirurgia é um bract a menos. Caiu o gancho, vou tirar um bract. É certeza, Bruno. Agora, nada pior que bract cerâmico para cirurgia. Porque depois ela quebra e depois o ortodontista vem reclamar que quebrou um bract na cirurgia. E quando tu não acha ele durante a cirurgia, quando quebrou um fragmento daquela cerâmica que está lá dentro do retalho. Então, aqui, nesse caso, o que acontece? Se a gente fosse fazer esse caso com Surgery First, essa região anterior iria prejudicar. Não sei se vocês conseguem enxergar ali. Iria ter contato prematuro. E aí, com esse contato prematuro, imagina um paciente sair da cirurgia, ele morde de uma forma. Aí ele vai para a cirurgia, muda totalmente a forma dele morder. E aí, quando ele vai morder, ele tem um contato prematuro. Essa mandíbula nunca vai parar na posição que a gente quer. Então, a gente tem que tirar esses contatos, né? Aqui embaixo a gente já vê. O lateralzinho que estava girado, a gente já corrigiu ele. Então, já diminuiu o contato prematuro desse paciente. E outra coisa, até vou dizer agora do ponto de vista cirúrgico, a maior instabilidade que a gente gera para a maxila, para ter um risco de pseudartrose, é quando o paciente fica com um toque prematuro anterior. Se ele ficar mordido em topo sem toque posterior, ele força muito a placa anterior e tu começa a ter um risco maior de fazer uma pseudartrose. Então, eliminar ao máximo esse risco dessa interferência ali, eu acho que é fundamental. E às vezes são pequenos cuidados. E aí, eu vou dizer, eu gostei dessa imagem ali, porque às vezes é uma imagem que a gente não enxerga. Essa foto que está de cima ali do planejamento, de onde é que vai dar do overjet, como é que está esse giro. Às vezes, tu olhando clinicamente, tu não percebe isso, e eu acho que é interessante até para mostrar para o paciente também, como uma discussão de por que ainda não dá para operar. O Guilherme, para quem é mais leigo e está iniciando na cirurgia ortognática, tu podia explicar brevemente o que é uma pseudoartrose? Qual que é o risco dela? A pseudoartrose, assim, quando a gente faz a fratura, depois vai ter, eu vou mostrar um pouquinho de sangue, assim, porque acho que é importante. Cada vez menos sangue, cada vez mais a gente é minimamente invasivo, né? Mas tem que ter foto de cirurgia.
Quando a gente faz uma fratura, a mandíbula, a cirurgia toda é baseada em fratura, né? Tanto fratura da mandíbula quanto da maxila. Então, no movimento da maxila, que a gente faz o down fracture, que seria o reposicionamento para baixo da maxila para poder tracionar para frente ou para trás, para um lado para o outro, e ela é fixada por placa e parafuso. Mas, como todas as fraturas, esse princípio de fratura precisa ter silêncio ósseo. Silêncio ósseo significa imobilidade. Só que a gente prende as placas, pode ser um pilar canino e pilar canino zigomático, só que isso gera uma estabilidade num sentido. Se a gente forçar demais, a gente pode gerar uma instabilidade nessa maxila. Se ele ficar com toque todo dia forçando um dente ao outro, um dente ao outro, um dente ao outro, tu pode soltar a placa e o paciente tem uma pseudocose, seria uma não consolidação. E o paciente ficar com a pseudocose seria uma mobilidade da maxila pós-cirurgia. Isso, claro, não se avalia uma semana depois, mas se avalia 3 meses depois, se o paciente tem mobilidade ainda, é porque não formou osso de união entre eles. Para não se assustarem, se um dia o ortodontista pegar um paciente que fizer uma segmentação de maxila, às vezes tu vai olhar principalmente no transverso, porque a nossa fixação, então eu disse, em canino e pilar zigomático, mas a gente não consegue ter estabilidade no sentido transverso. Então, muitas vezes, nesses casos, se usa uma placa ainda, no sentido intraoclusal ou no palato, para impedir, que nem na expansão, né? Impedir que tenha um colabamento transversal. Então, isso nos primeiros 30 dias, às vezes, tu tira uma contenção, uma coisa, e tu vê que tem um pouquinho de mobilidade. Isso a maxila aceita, não aceita por muito tempo, e principalmente esse toque prematuro anterior. É uma das razões que a gente mais vê de falha de consolidação óssea na maxila. Perfeito, Guilherme. Muito bom. Já tive um caso. Dificilmente um cirurgião, um ortodontista não vai ter acompanhado seu caso, ou de algum colega, mas que passou e viu, de uma pseudoartrose de mandíbula, porque isso está nos riscos cirúrgicos e o nosso objetivo é sempre minimizar, né? Porque quando a gente vai estudar por que algum caso tem sucesso, normalmente tu vai achar alguma falha que poderia ter sido resolvida. Normalmente tem algumas associações. No meu caso foi exatamente isso aí. Ficou contato prematuro na região anterior e corroborando com isso, no caso de ortodontia fixa, o paciente tinha um osso muito pobre na região posterior de maxila, então foram colocadas só 2 placas na região anterior e nenhuma placa na região posterior de maxila. Então, a estabilização primária até ficou legal, mas como ele tinha uma atividade para o Schomera e tinha contato anterior, porque ele não tinha dentes posteriores, agora estou lembrando, também não tinha molares, ele ficou com um toque anterior. E aí, já colocando, às vezes, Guilherme, como eu falei lá no início, quando a gente pega um caso assim, nós às vezes tem que passar, e até vai ter um caso parecido, tem 2 casos parecidos, mas que não é só ortocirurgia, é ortocirurgia e protesista, porque Exato. Às vezes precisa dar estabilidade, você talvez vai ter que fazer implante primeiro, enxerto, implante, prótese, para daí fazer o tratamento ortocirúrgico, alguma coisa assim, porque o nosso foco é o paciente. Né? E então, esse aqui é um dos casos até. Esses são os casos. Olha só para trazer para o lado da ortodontia com alinhadores, diferente da ortodontia com fixo, na ortodontia com alinhadores, normalmente nós já temos que fazer o setup, o planejamento, deixando uma leve mordida aberta anterior, né? Porque o alinhador por si só é um dispositivo interoclusal que quando remove ele vai trazer uma colisão maior na região anterior. Então, para evitar essa osteoartrose, num caso cirúrgico, a gente tem que trabalhar com um overjet ainda mais aumentado do que um caso de alinhador, que já trabalha com um pouquinho de mordida aberta anterior, no caso normal. No caso com alinhadores, principalmente no planejamento pré-cirúrgico, tem que trabalhar com essa mordida aberta maior ainda. Sim, para evitar qualquer problema. Exato. Então, esse aqui é um dos casos que o Guilherme comentou. Por quê? Porque a paciente chegou para nós com essas próteses nas fotos superiores, né? Então, o que foi feito? Foi feita extração de todos os dentes, foi feito um protocolo provisório para nós conseguirmos fazer a cirurgia ortognática, né? Mesmo com o protocolo provisório, nós ainda tínhamos um problema de overjet. Então, vocês veem que mesmo com a prótese provisória, essa paciente continuava com a mandíbula travada na prótese superior. Então, deixa eu ver se vai rodar o videozinho. Não. Então, o que nós fizemos? Primeiro, a gente fez toda a movimentação inferior. Então, eu expandi com os alinhadores a região inferior, tá, os dentes inferiores, para conseguir contato com a prótese superior. Ali, para ter uma ideia, ele estava em Brode. Mesmo com a prótese provisória, estava em Brode. E aí, então, quando a gente conseguiu soltar a mandíbula desse Brode, quando nós tivemos contatos oclusais dos dentes inferiores na prótese,
Olha o avanço de mandíbula que essa paciente fez ao natural. Ela só fez o Ela não- protocolo, ela não fez a cirurgia ortognática. Não Ela foi tá em operada preparo ainda. para a cirurgia ortognática, ela tem apneia do sono. Mas a gente vê uma mudança de perfil só na troca da prótese superior e na movimentação Dos dentes inferiores. Então, tu vê, ela tinha dores absurdas de articulação, porque imagina, aquela mandíbula estava toda recuada, ela estava muito... O côndilo estava sempre pressionado. E aí, quando a gente conseguiu descompensar ela já avançou a mandíbula. Então, tu vê que às vezes... E aí eu falo, né? Vai colar a Bract nesse caso? Não tem como. Não tinha espaço. Outra coisa interessante, que é importante, que às vezes a gente pensa só no paciente classe 2 para ver se está com a oclusão certa ou não, se está em relação cêntrica ou não, né? Mas esse aqui é um caso interessante de observar como ele tinha uma mordida adaptativa, né? A primeira foto da classe 3 dele não é verdadeira, porque na verdade, a mordida dele seria em topo. Então, como isso muda também na forma de tratamento, e às vezes tu fazer a aquisição da imagem correta é importante, tu examinar o paciente corretamente para identificar qual é o problema oclusal dele. Porque isso aqui modifica, se a gente for olhar a relação intermaxilar, ela é muito menor do que está mostrando na primeira foto, onde ele projetava demais a mandíbula, porque, claro, mordida em topo, como ele não conseguia vir para a classe 1, projetava a mandíbula para tornar e ficar uma classe 3 bem mais acentuada. E nesse caso também, a gente tem problema de articulação, né? Dor articular. Por quê? Porque ele tinha que avançar para conseguir estabilidade oclusal e conseguir morder, conseguir mastigar. Ele em RC, em relação cêntrica, não tinha como. Então, a gente desprogramou esse paciente, deixou ele em RC, botou placa nele. Quando ele estava pronto, estava sem dores, sem sintomas, a gente operou ele. Então, esse foi um caso de surgery first. Por quê? Porque a gente tirou o problema dele inicial, que era... O problema não, tirou a dor dele, né? E aí, para continuar sem dor, tinha que operar esse paciente. Porque senão ele ia voltar a morder, voltar a avançar a mandíbula dele para ter maior estabilidade e voltar a dor. Então, aqui na teleperfil dá para ver a diferença de classe 3 que ele se torna quando ele faz praticamente uma extrusão, né, da mandíbula por conta disso. Então, isso aí, por isso que a gente tem que sempre pensar na oclusão dentária e estabilidade, para pensar no que tu vai transformar para a cirurgia no mais seguro e ter o diagnóstico preciso antes disso ali, para não incorrer em erro, né? A outra questão seria a ortodontia convencional ou alinhadores, né? Aí o Bruno disse, cara, não pode falar em aparelho fixo. Eu disse, não, mas eu vou dizer que existe, vou dizer que é uma técnica nova. Não, hoje o que eu enxergo, né? Eu acho que cada vez a gente tem evoluído, né? Então, o material evolui, o nosso planejamento evolui. Então, hoje, são poucos casos que eu considero assim, esse caso eu vou me sentir mais confiante ainda com o fixo, né? São muitos poucos casos. E eu acho que, para nós, toda essa amostra que a gente fez de pacientes cirúrgicos com alinhador me deu uma confiança muito grande, né? Porque a gente começou a resolver casos que a gente não imaginava que ia resolver com alinhador, né? Então, hoje, eu não enxergo essa questão de esse caso eu não posso tratar. O que eu enxergo hoje da diferença entre ortofixa e alinhadores. Tem casos que tem movimentos, não é nem casos, porque quando a gente pega um caso complexo, a gente pega todos os movimentos quase. Então, tem movimentos que o alinhador é mais rápido e tem movimentos que o alinhador é mais lento. Mas quando a gente joga num pacote, né, de tratamento, eu acho que eu não vejo tanta diferença assim de tempo de tratamento. Por exemplo, eu vou fazer uma distalização. Se eu fizer uma distalização com um aparelho fixo e um mini implante extraalveolar, eu tenho uma rapidez enorme, porque eu já puxo de canino para trás. Com alinhador eu não faço isso. Por quê? Porque se eu for fazer esse movimento que eu tenho com um fixo, o alinhador é uma mola, né? Ele é como se fosse uma mola. Então, eu só com o elástico do meu mini implante até o aparelho, até o canino ou até o alinhador, eu vou ter um pouco de projeção de incisivos. Então, eu prefiro fazer por etapas, e usando o elástico do mini implante até o dente e intermaxilar também.
Então, o que eu vejo? Eu vejo que tem movimentos que é mais rápido. Por exemplo, eu vou descompensar um paciente. Eu descompenso muito mais rápido com o alinhador hoje. Eu não perco uma mordida profunda, eu não perco o tempo que eu perderia com um Bract para conseguir espaço para fazer, porque eu não gosto de usar muito levante de mordida. Então, eu não vou perder o tempo que eu perderia com um aparelho fixo para conseguir espaço para colar um Bract. Eu já toco direto com o alinhador, resolvo o meu caso. Então, hoje, quando chega a documentação, eu olho, esse caso é perfeito para alinhador. Então, eu já, na consulta, eu já condiciono o paciente a ir para alinhador. É mais ou menos, porque eu vejo assim, ele vai ter um benefício, né? É como eu enxergo hoje. Então, hoje, para mim, tratar com alinhador ou com fixo não tem muita diferença, não. O que eu vejo do ponto de vista cirúrgico é o seguinte: a pessoa tem que entender o que está fazendo. Tem que saber tratar caso ortocirúrgico. E não quer dizer que, bom, então nunca posso fazer o primeiro caso. Não, é evidente que pode, mas aí vai pedir auxílio para alguém, porque o caso ortocirúrgico ele é complexo. Se for um caso ortocirúrgico bem antecipado, talvez a complexidade por ortodontista se torne ainda muito maior. Então, ele tem que estar muito confiante nisso. Porque eu brigo às vezes, cara, tu movimentar o dente para o lado, pôr dentro do software ali do alinhador, é uma barbada. Agora, será que isso realmente vai acontecer? Qual é a mecânica que tu vai ter que fazer para aquilo ali? Então, o cara tem que entender de ortodontia. Não é simplesmente vou botar alinhador e vou fazer. E é uma responsabilidade. E por isso, quem decide isso, eu sempre digo, é o paciente e o ortodontista. Eu não vou opinar sobre isso. Eu quero só que o ortodontista tenha a segurança que ele vai fazer o melhor tratamento possível e que ele entenda de cada passo, desde que seja o mais importante. É óbvio, se me perguntar o que eu acho, o alinhador é muito mais bonito, mais tranquilo, não interfere em estética. E eu me lembro que o André Weisheimer, que foi quem fez a ortodontia da Manu, um dia ele usou numa aula dele lá, que depois ele pegou umas fotos da Manu na internet, no Instagram, e ela não estava sorrindo, porque ela estava na época estava em ortodontia, porque ela estava de Bract, mesmo sendo Bract cerâmico, evita o sorriso. Então, é um Bract estético, mas é um Bract estético que tu não quer mostrar. Então, não é estético. Então, obviamente, a pessoa, se tu puder pensar, cara, vai para o alinhador, vai, porque é muito melhor. A pessoa, se quiser ir na janta sem, né, gera um desconforto muito menor para o paciente. Então, sempre vai para o menos é mais. Né? Então, quanto menos invasivo tu for, melhor, é óbvio, e mais tranquilo para o paciente. E todo mundo, acho que talvez todo mundo aqui nessa sala virtual tenha usado aparelho fixo e sabe que é chato. E eu me lembro, a minha mãe colocou o aparelho quando ela tinha 55. Eu tinha 10 quando eu coloquei. E um dia ela me disse, Guilherme, como é que tu aguentava isso? Porque eu fui a Suzana que usou o aparelho, botou na minha e nela. Aí um dia ela perguntou assim, Guilherme, como é que tu conseguiu usar aparelho quando tu tinha 10 anos? E eu usava extra-oral e tudo. Eu disse, mãe, eu não conseguia, mas tu me levava lá na Suzana e eu tinha que usar. Então não tinha escolha com 10 anos. Mas uma pessoa adulta, dona do seu nariz, ela tem a escolha, né? Então tu tem que dar o que for melhor e que possa trazer conforto. Então, o uso alinhador, obviamente, é uma alternativa que eu digo, acho que 90% dos pacientes exigem praticamente isso quando está pensando no tratamento. E o que eu vejo, né? Eu acho que, assim, hoje a gente tem que cuidar a estabilidade. Pensando num caso ortocirúrgico, né? A gente tem que cuidar a estabilidade no pós. Então, esse é o importante, né? Se eu vou usar um alinhador, se eu vou usar um fixo. Eu estava mesmo escrevendo uma pergunta aqui, estou escutando. Não, eu ia fazer uma pergunta também. Quanto à estabilidade, como é que vocês fazem quanto ao número de mini implantes, a própria estabilidade do mini implante para bloqueio, bloqueia com botão nos dentes, faz recorte no alinhador? Tá. A gente usa, normalmente a gente usa mini implante, tá? O que a gente enxerga? Normalmente a gente vai usar, pode passar a próxima ali. Isso, eu vou te responder já indo para essa questão da cirurgia minimamente convencional, minimamente invasiva, já que talvez tenha gente que não entende não tem a vivência da cirurgia assim, mas eu já fiz de várias formas a maneira de estabilização. Agora, se for me perguntar assim, no transoperatório da cirurgia, eu já fiz muito mais casos com aparelho fixo que com alinhador. Então, eu adoro amarrar os dentes. Se perguntar assim,
Posso passar um fio de aço, prender nos brackets e apertar com força e saber que foi bem cimentado aqueles brackets. Eu não vou soltando em bracket, para mim traz uma segurança que realmente com o alinhador a gente fica inseguro. Mas se tu olhar, fazendo nesse caso aqui, que é uma cirurgia convencional, para quem não entende, o que seria a cirurgia convencional? Aqui está feito na maxila, uma incisão de molar a molar, uma osteotomia na maxila com degrau, isso aqui no meio é a fossa nasal, aqui espinha nasal anterior, uma osteotomia então na maxila tipo Lefort 1 com degrau para posterior. Tá? Quando a gente faz a fratura e o reposicionamento, essa foto do meio, esse reposicionamento da maxila, e está fixado, e aqui nos pilares caninos, e tem um monte de parafusos, porque cada placa aqui tem 6 embaixo e 4 em cima, então são 20 parafusos ao todo que ela tem fixando a maxila. E isso gera, só que a gente só fixa depois que a gente tiver, que nem na foto superior direita, a oclusão estável. Então, nesse caso, fazer um bom guia interoclusal, onde tu tem uma boa intercuspidação dos dentes dentro dessa placa, vai te gerar estabilidade. E aí o uso de mini implantes, em geral, entre 6 e 8. Dificilmente eu uso 8 hoje em dia. Normalmente eu tenho usado um posterior de cada lado, um na linha média e um posterior de cada lado do lado esquerdo. Então, com 6 mini implantes ou 6 parafusos de bloqueio, como é no caso, e fio de aço transoperatório, a gente tem um bloqueio rígido bem eficaz. Às vezes, tem alguns movimentos que são mais instáveis, dependendo do grau de movimentação, do grau de rotação anti-horário, que hoje está bem em evidência a rotação anti-horário. Às vezes, isso gera um pouco mais de instabilidade. Mas o fundamental é fazer uma boa placa interoclusal, tanto intermediária, do meio da cirurgia, quando está fixando a maxilomandíbula, quanto no aspecto final. Mas eu vou te dizer, eu como ortodontista adoro esses 8 mini implantes ali, tá? Porque se a gente perde um mini implante, tendo 6, a gente pode ter um pouco de instabilidade. Então, a gente tem que correr para recolocar aquele mini implante. Então, eu vejo a estabilidade, dependendo da mordida, dependendo o grau de movimentação cirúrgica que é feito, os 8 mini implantes dão muito mais tranquilidade para nós, né? A gente não tem o hábito de colar botão nos dentes, tá? Eu acho que se antes de colar botão, eu colaria um segmento ali, e aí faria segmento nos dentes e faria a fixação nesses segmentos, tá? Eu não gosto de botão, eu acho que o botão fica muito instável, fica muito solto. O que eu tenho de protocolo, então, hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa com alinhador, ele fica se ele está já em ortodontia, ele no último tempo ele usa uma placa e fica de contenção por um período pré-cirúrgico, para a gente evitar que ele faça alguma movimentação. Porque tu deixar com os alinhadores do pós-imediato, tu gera instabilidade, porque quando ele está com as duas placas, ele não está em oclusão. Ele perde a referência, porque elas não se encaixam perfeitamente em oclusão. Então, tu perde. O paciente está com a musculatura toda alterada. Ele não sabe exatamente. Então, eu não gosto que ele use a placa do alinhador no pós-imediato. Então, usualmente, eu peço para ficar um período de contenção, se for uma cirurgia tardia, para que daí possa movimentar. Já fiz casos assim de tu recortar o alinhador, botar os botões, os molares superiores e inferiores. Aí, no pós-operatório, tu quer bloquear, mas pega não só, tu começa a destruir um molar porque ele não está com contenção com os outros. Solta aquela ancoragem que está ali, porque ele faz mais força do que poderia. Então, se está pensando por estabilidade, por alguma razão, tem pouca, aí eu montaria alguma coisa de ortodontia fixa, mesmo temporária, e já fiz isso em alguns casos, de montar aparelho fixo por um mês, que seja o mês da estabilidade. Vou dizer, o primeiro caso de segmentação de maxila que eu fiz assim. A paciente fez todo o tratamento com o alinhador, chegou a hora da cirurgia, eu estava inseguro, daí por uma experiência minha, eu não tinha experiência em segmentação com o alinhador, então assim, era um caso super complexo, paciente super exigente, eu não vou correr risco, vou fazer como eu sempre fiz, montamos um aparelho fixo, fiz a cirurgia, segmentei, deixei o paciente, passou 30 dias, quando foi reiniciar a ortodontia, tirou o aparelho fixo e seguiu no alinhador. Então, naquele período que ela ia ficar afastada de trabalho, ela estava com a ortodontia fixa. Acho que não é o ideal, pensando no contexto geral, porque gera mais trabalho para o ortodontista, etc. Mas, se a gente tem alguma insegurança, faz do método que está acostumado. Bom, eu digo como ortodontista, se isso
se o buco está com medo da estabilidade e acha que aquilo ali é essencial, eu não me importo de trabalhar mais ali para não me incomodar depois. O que é importante, assim, é que quando a gente vai pensar em estabilidade, tu tem que ter um controle daquilo ali que tu vai fazer e como é que o paciente vai ser entregue no pós-operatório. Por isso que aquela parte, talvez, do surgery early seja muito importante na questão dos alinhadores. Porque a gente tem menos controle de elástico no pós-imediato do que tem em corta-gingivitis. Isso é certo. Mas, então, talvez a gente precise trabalhar mais, né? Não trabalhar mais, mas tem que planejar melhor essa parte inicial para tirar as instabilidades e poder daí operar com segurança. É isso aí. Tu não acha isso mais crítico ainda em casos de classe 2, Guilherme? Essa questão de uso de necessidade de elástico pós-operatório imediato? Claro, o uso de elástico, em geral, no pós-operatório, ele tem uma função muito mais fisioterápica do que estabilidade cirúrgica. Porque quando a gente faz um avanço mandibular, principalmente, vamos botar nem só o classe 2, porque às vezes tem um avanço de classe 2 que é um avanço só linear, anteroposterior resolvido. O problema são os pacientes verticais, que tu faz um grande avanço, e às vezes chega a 20 milímetros de hipogônia entre avanço mandibular, rotação e mais mentoplastia. Então, esses são casos que, eu digo para o paciente, pega um elástico de dinheiro e puxa, quando soltar, ele volta. Agora, pega um elástico de dinheiro e fica segurando aqui 10 minutos, ele vai perder elasticidade. Então, o músculo é a mesma coisa. Se a gente faz um avanço muito grande, o músculo vai querer levar lá para trás. E além vai de precisar usar elástico para trás e para cima. E a mandíbula rota, né? Por isso, ele vai tender a puxar o ângulo mandibular para cima. Então, vai fazer o gente movimento que ele era, né? Abre a mandíbula, abre a Então, mordida. por isso que hoje eu tenho usado, às vezes, até uns mini implantes anteriores aqui, porque também, às vezes, é uma das maneiras que a gente consegue segurar impedir essa rotação horária de volta do paciente. Os mini implantes de bloqueio tu está colocando no transoperatório, é isso, né, Guilherme? Tu sugere. Transoperatório. E até quantos poderia ser usado mini implante previamente, isso também não teria problema. Isso. E até quanto tempo tu utiliza esses mini implantes? Quando é que tu acha que é eu estou sendo aqui o advogado do diabo, fiquei fazendo perguntinha porque talvez seja interesse de todos. O nome deles são dispositivos temporários de ancoragem, né? Então, isso, temporário. Teoricamente seria para o transoperatório, mas a gente mantém. Enquanto tiver estabilidade, eu vou deixando. Às vezes eu digo, Bruno, já quer que eu tire? Não, deixa ali que eu ainda vou usar. Quem mais segura os mini implantes sou eu, não é o Guilherme. Porque, cara, eu sou assim, eu adoro o mini implante, tu sabe disso, né? Então, enquanto eu puder manter um ali, que daqui a pouco eu vou usar, eu deixo ele ali. Aí, se ele não estiver no meio do meu movimento, eu deixo ele ali. Se ele estiver no meio do movimento, eu tenho que tirar, né? Perfeito. Eu tinha colocado uma pergunta básica aqui no grupo, que seria assim, a gente falou aqui de estabilidade primária. Se alguém nunca operou com alinhadores, quer fazer o primeiro caso de cirúrgico com alinhadores, que tipo de caso que tu recomendaria, assim, que tu acha que teria melhor estabilidade, melhor previsibilidade? Um classe 3, um classe 2, um mordida aberta? Cara, certamente o classe 3. Com avanço de maxila só. O classe 3... pode recuar, mas o classe 3 que não tem movimentação anti-horária, que seja uma antero-posterior só, eu acho que seria o mais indicado para o primeiro caso. É o caso que, para quem está começando, está inseguro em operar com alinhador, vamos começar com o classe 3. Claro que aí teria uma questão para discutir, o quanto que vai... Porque nesses casos, muitas vezes, dependendo da classe 3, está muito compensado, mas só vai ter que estudar o como classe 2 deixar o paciente no pós para compensar essa questão. É isso aí. Mas, assim, eu diria que se o paciente tiver talvez até mais do que se é classe 2 ou classe 3, quanto mais estável já está a oclusão dele, mais favorável. Vou botar assim, se não tem grandes movimentações, talvez seja o caso inicial para começar. Não tenha grande curva de SP para descompensar, não tenha grandes transformações de descompensação. Talvez seja o caso mais fácil do ortodontista se iniciar nisso. E fazendo a pergunta contrária, eu estou fazendo as perguntinhas aqui para agitar. Qual seria o caso mais contraindicado para operar com alinhadores sem ancoragem auxiliar, sem brackets? Eu vou dizer, para mim é a rotação anti-horária dos grandes avanços. Paciente vertical, classe 2, com rotação grande de plano oclusal. Então, esses são os pacientes que têm grande risco de uma recidiva, né? São os movimentos mais instáveis, né? E a simetria mandibular também, o Bruno comentou bem. Caso de simetria mandibular,
às vezes tem que identificar bem a causa, e às vezes esses são os casos mais difíceis de identificar, se é hiperplasia condylar, se não é, se é adaptativo, então tem alguns parâmetros que são complicados. Mas não é para estimular ninguém a fazer, tem que fazer, né? E sempre alguém começou a fazer fazendo a primeira vez. Né? Exato. Aí, o outro tema que é falar então, sobre cirurgia convencional, que é essa foto de cima. Isso aqui é um método convencional. E existe também a cirurgia minimamente invasiva, já que tem bastante ortodontista, e hoje está em evidência, e o nosso Congresso Brasileiro hoje foi basicamente falando sobre cirurgia minimamente invasiva. E hoje não vai ter um paciente que vai chegar no consultório ortodontista que já não leu no Google, no grupo de Facebook, no Instagram, sobre cirurgia minimamente invasiva. O que é, na verdade, é transformar os acessos menores. Tentar fazer uma incisão menor na mandíbula, uma incisão menor na maxila. E isso são conceitos. Então, quanto menor, por isso que se fala minimamente invasivo. Mas a gente tem que lembrar que, por menor que seja a incisão, nós estamos fazendo uma fratura da mandíbula, uma fratura da maxila, uma fratura do mento, se necessário, segmentando a maxila, se for o caso. Então, é minimamente invasiva, mas ela é invasiva. Ela é super delicada, ela é super complexa. É complexa e delicada ao mesmo tempo. Então, às vezes, o nome minimamente invasivo pode estar banalizando alguma coisa, e, na verdade, é o oposto. Isso, sim, eu digo, eu não sei se na ortodontia tu precisa ter essa etapa, ser um bom ortodontia fixa para ir para minimamente invasivo. Mas, na cirurgia ortognática, tu precisa primeiro aprender a ver bem, para depois tu começar a ir fechando teus espaços. Né? É isso aí. Quem fazia siso, não sei se o ortodontista normalmente não faz mais siso, né? Mas lá na faculdade a gente ensina. Nos primeiros casos, vai lá e faz um baita retalho para tirar um siso. E à medida que vai passando o tempo, cada vez tu vai reduzindo mais. E a mesma coisa serve para a cirurgia ortognática. Quanto mais tu domina a técnica, mais delicado tu vai sendo para tu melhorar. Então, não dá para ser o primeiro caso, eu vou fazer minimamente invasivo, com uso de alinhador num paciente com grande rotação anti-horária. A chance de alguma coisa nesse meio tempo dar errado é grande. Tem vários caminhos bastante grande para percorrer. E, na verdade, na cirurgia minimamente invasiva, aqui nessa foto de cima, dá para ver isso aqui, é o periósteo. Quanto mais delicado for o nosso descolamento, quanto mais traumático for o nosso movimento, quanto mais preciso for o corte. Hoje a gente usa motor peso cirúrgico, usa serra, as coisas são mais confortáveis. A equipe anestésica, quanto menos drogas ele oferecer para o paciente, quanto mais rápido for a cirurgia, não quer dizer uma cirurgia acelerada, quer dizer que os parâmetros são muito bem estabelecidos, o passo a passo da cirurgia é muito bem estabelecido. Quanto mais rápido isso for, é interessante. Então, esse é o... Para que daí, em vez de ser aquela incisão toda que a gente fez de molar a molar, aqui tem uma incisão que é de incisivo lateral a incisivo lateral. E tu consegue fazer a mesma osteotomia, consegue fazer a fratura da maxila, aqui nós estamos vendo a fossa nasal, então tu consegue expor toda a maxila e segmentar o caso, e até isso a gente está escrevendo um livro de piezocirurgia, e vai ter caso de cirurgia ortognática dentro desse artigo de peso, desse livro de piezocirurgia. Mas isso são coisas delicadas, são instrumentos delicados que permitem fazer uma osteotomia da maxila sem ter risco de lesão do palato, porque o peso, o instrumento peso, ele não corta a mucosa. Então, tu sabe que pode segmentar o palato ali sem gerar risco. Então, isso faz parte do conceito minimamente invasivo, não é só uma incisão pequena, como está meio na moda. Né? Às vezes o paciente pergunta, mas doutor, tu faz a técnica minimamente invasiva? Na verdade, isso é todo um conceito da cirurgia. A gente não pode... O meu medo sempre é que a gente banalize como sendo uma coisa menor, na verdade é uma coisa muito maior. É muito mais complexa tu chegar num estágio desse da cirurgia. Né? Então, aqui está a mentoplastia, e aqui só para mostrar que, às vezes, como esse caso aqui que eu estava mostrando agora da segmentação no final, eu coloquei a ortodontia fixa nesse paciente, para poder ter segurança da segmentação. Perfeito. Porque, senão, eu estava inseguro, por isso que eu quis mostrar para dizer assim, se tu está inseguro, coloca. E depois, ficou um mês com essa parede, depois removeu. Mas isso é por medo, quanto menor a incisão, mais... Nos primeiros casos ortocirúrgicos com alinhadores, eu falava para todos os pacientes que quando chegasse o momento da cirurgia, nós colocaríamos o aparelho fixo e após a cirurgia, se tivesse estável, nós íamos remover e seguir o tratamento com alinhadores. Eu, até hoje, não precisei colocar nenhum, mas todos já iam para a cirurgia sabendo assim, tu vai sair do hospital com o aparelho fixo. Eu avisava, porque eu era mais inseguro quanto à técnica também, até onde eu poderia chegar, mas eu continuo avisando. Né? Que tem alguns movimentos que o alinhador ainda tem algumas limitações, né? Mas eu acho que isso é totalmente válido tu mostrar um caso assim.
sem problema nenhum. É por isso, então, agora aqui já não, aqui está com o bloqueio, a incisão é pequena, o acesso é pequeno, está ali as placas, então está fixado, consegue fazer toda a cirurgia minimamente invasiva, mas são construção, eu estou mostrando porque nós fizemos um passo a passo até chegar ali. Não que todo mundo precise passar por esse passo a passo, mas saber se está inseguro, nós não somos, a gente não pode defender a técnica e ser um fiel seguidor da técnica se aquilo não for o melhor para o paciente, né? Exato. Então, tudo tem que ser feito pensando que o final é o conforto, estabilidade e recurso para o paciente. Esse aqui é um paciente de uma cirurgia minimamente invasiva, então a foto da esquerda é 2 dias, a foto do meio é 7 dias e a foto da direita são, acho que é 21 dias de pós-operatório. Então, claro que quanto mais rápido, menos invasivo, etc., for a cirurgia, mais rápido vai ser o retorno dele ao trabalho. Então, menos é mais. Quanto menos coisas a gente causar para o paciente, menos dano, mais segurança nós vamos ter para o procedimento em geral para esse caso. Então, estabilidade pós-operatória, né? Que para nós é o ponto principal. Então, como a gente já comentado, nossa fixação é mini implantes. Também pode ser botões ou pode ser arcos com gancho na vestibular dos dentes, tá? Hoje, se tu me pergunta o que eu faço, a gente gosta de usar mini implante, tá? Acho que às vezes a gente até discute sobre isso, né? De talvez colar de canino a molar, sabe? Para ter, se necessário, ter uma estabilidade extra. Porque, por exemplo, quando cai o mini implante, aí é um terror. Porque aí a gente tem que sair correndo, corrigir aquilo ali, o paciente tem que nos avisar na hora que caiu, ir para o consultório, recolocar o mini implante. Muitas vezes tu não consegue recolocar no mesmo lugar, tem que botar em outra posição. Então, tudo isso começa a gerar um pouco de desconforto, tanto para nós como para o paciente, né? Mas fora isso, a gente normalmente faz com mini implante. Então, a gente hoje pensa em deixar um auxiliar, né? E outra coisa interessante, ainda falando sobre essa questão de estabilidade pós-operatório, intraoperatório e pós-operatório, que é como esse caso aqui, que é super interessante, que a gente fala de novo de ter as multidisciplinaridade, o Bruno pode comentar bem. Esse cara aqui é um classe 3 super severo, é uma mordida aberta, uma classe 3 bem acentuada, e um paciente alto, ele tem 1,90 m e pouco, então imagina um cara grande. E macroglossia, né? E uma língua realmente grande. Então, olha a classe 3 dele, olha os desgastes dentários que ele tem, né? Sendo que ele não tem oclusão para ter esses desgastes dentários, ele só toca molar do lado esquerdo, uma mordida aberta, e uma língua realmente grande. A gente vê que aquela língua não faz parte, então, certamente aquela mordida aberta está muito relacionada ao tamanho dessa língua desse paciente. Então, esse foi um caso interessante que a gente discutiu e foi feito entre o Bruno e o Vini Lippert, lá da PUC também, em que, como ele tinha aqueles problemas dentários, quando eu manipulava a oclusão dele em classe 1, a gente nunca chegava num conceito, porque como ele tinha diferentes tamanhos, a gente ficava impreciso como é que seria a oclusão exata dele. Até por aqui, ó, olha o desgaste que ele tem do lado direito e o desgaste que ele tem do lado esquerdo. Dá para ver bem ali pelas restaurações dele vestibulares. Então, ele tinha um desgaste muito maior do lado direito. Então, como é que a gente ia criar uma possível estabilidade nesse caso se fizesse só manipulação cirúrgica? Vamos operar ele agora, sem fazer nada de reabilitação, sem fazer ortodontia, para conseguir uma estabilidade. Era impossível. Ia operar, ele ia tocar só de um lado, e não ia ficar bom, né? O caso é bom para quem está começando, né, Bruno? Casinho fantástico para o início. Então, esse caso, eu coloquei ele em classe 1, eu montei articulador, porque também não é tudo virtual, e a gente, talvez na odontologia, quem mais montou em articulador sempre foi o cirurgião, porque antes de ter computador e Dove, etc., todo cirurgia ortognática era feito em articulador. Então, eu coloquei em articulador para o Vini lá e disse, Vini, na cirurgia classe 1 que eu preciso deixar ele é mais ou menos nessa posição. Esse seria a minha oclusão, se eu fosse, mas vai ficar aberto aqui desse lado. Então, tá. A partir daquela oclusão que eu montei em articulador, eu disse, então, vou fazer encerramento diagnóstico, vou construir os dentes em resina, fazer um levante mordida provisório nele, para que ele fosse para a cirurgia já com uma estabilidade, benefício antecipado, mas já com uma estabilidade primária maior, pensando depois o que o Bruno vai precisar fazer de ortodontia. Então, um caso, esse sim, multidisciplinar,
para se chegar nessa reconstrução. Então, ali ele fez, injetou resina, né? Fez ele moldou primeiro ele fez o enceramento diagnóstico, moldou o enceramento, fez a guia para fazer a reconstrução dentária com uma resina flow, né? Então, ele fez toda a reabilitação com uma resina. Então, quando terminou a reabilitação, o paciente continuava mordendo assim, né? Porque ele era assimétrico, não adianta. Então, o Vini fez uma guia inferior com stop nos dentes superiores para não ter quebra das resinas pré-cirúrgicas. E isso aqui foi de um dia para o outro, entendeu? Então, foi 1 ou 2 dias antes da cirurgia, para diminuir a chance de fratura mudou um pouco dentária, a mordida dele, então ele precisava de uma estabilidade, mas, Vini, quando terminar, a gente opera. Isso aí não foi feito de um dia para o outro, né? Um monte de gente para crescer, né? Então, ele levou um pouco de trabalho. Então, eu disse, cara, quando estiver no ponto, tu me diz, vou terminar na segunda. Eu disse, então, na quarta, a gente opera. E aqui está o pós-operatório dele, menos de 30 dias de pós-operatório, né? Onde a gente tem já uma estabilidade oclusal que a gente não imaginava ter se não tivesse feito a reconstrução dos dentes. O que a gente pode ver nesse pós-cirúrgico, tá? E ele foi feito cirurgia de maxila, mandíbula, maxila, mandíbula e glossoplastia. Fez uma glossoplastia parcial, removeu um fragmento da língua dele para diminuir aquele excesso. Bom fragmento, né? Então, o que acontece? O que a gente consegue ver? A língua continua forçando. Se vocês olharem ali entre canino e premolar, bilateral inferior, ele tem espaço já, que era fechado. E então levou um pouco esses dentes para vestibular. O que a gente fez? Entrou com fonoaudiologia, né? Agora, e também na placa eu vou fazer eu vou ter que colar alguns pequitos ou alguns ganchinhos na parte interna para conseguir tentar evitar que aquela língua volte para lá, porque ela passou uma vida inteira apoiada sobre os dentes, né? Então isso eu vou ter que evitar. E outra coisa, ao invés de distalizar essa região anterior, eu vou ter que mesializar o posterior, inclinar um pouquinho os incisivos inferiores e inclinar os incisivos superiores. Por quê? Porque eu não vou me arriscar a levar esses dentes para trás novamente, sendo que a estabilidade dele está aí. Não adianta eu querer lutar contra uma força de uma língua enorme, mesmo tendo feito a cirurgia, né? Então, agora, os próximos capítulos vão ser esses, desse caso. A gente trouxe para mostrar o multidisciplinar e o grau de complexidade que a gente hoje tem feito, né? Para dar continuidade com a alinhadores. Tem alguns casos assim, criando um protocolo justamente para escrever esse protocolo de reconstrução prévia à cirurgia para aumentar a estabilidade e te dar uma possibilidade menor de erro, assim, de complicações do pós-imediato. Perfeito. O teu plano, Bruno, então, nesse caso agora é escanear e fazer a continuidade dessa finalização com alinhadores. Isso. Na verdade, ele nunca usou alinhador. Nunca usou nada, né? Ele nunca usou nada, mas agora o próximo passo tu pretende com alinhadores? Sim, não, é alinhador. É alinhador. Perfeito. Muito show. Parabéns, caso fantástico. Então, os dois, pré com a reconstrução e a foto final dele. De sorriso. E o perfil. Então, como ele era, com a reconstrução e a oclusão atual. E agora, eu disse para o Bruno, Bruno, também, se a gente reconstruir os dentes até ficar classe 1, daí não precisa nem de alinhador, né? Mas não tem graça. Então, um pouquinho de mordida aberta precisa ficar para ter trabalho para o orto. Tu viu que ele tenta tirar o meu trabalho, né? Ele quer me excluir do tratamento agora. Já tá. E por último, a questão de finalização. Teve só uma pergunta. Alguém perguntou ali, só porque eu vi que alguém perguntou se ele tem refluxo. É uma das possibilidades que que está investigando, por que ele tem todos esses desgastes. Ele diz que sempre teve. Né? Ele diz que desde pequeno ele tinha esse desgaste. Então, não é uma coisa que foi do dia para a noite. Então, finalização, para terminar, né? Finalizar a aula, finalizar essa questão de finalização, deixar para o Bruno falar um pouco das... Então, esse paciente a gente colocou já direto, tá? Porque nós sabíamos que já está estourando, ou já teria ter estourado o tempo, né? Então, a gente botou os casos já inicial, pós-cirúrgico imediato e final. Então, esse era um paciente que ele tinha
ele tinha uma retração de maxila, tá? Mandíbula bem posicionada. O sorriso dele era um pouco alto, tá? Então, o que que acontece? No pós-cirúrgico imediato, a gente olha sempre o sorriso abaixo, né? E aí o paciente se apavora que o sorriso dele está aparecendo só dente inferior e não aparece mais superior. E ali é o final do tratamento. Então, o perfil, a gente fez só um avanço de maxila, foi um avanço de 7 milímetros de maxila, e deixamos a mandíbula rotar. Foi um avanço e um pouco de intrusão da região posterior de maxila e rotação de mandíbula. Então, aqui o inicial, um classe 3. Então, ó, vocês podem ver que todos os casos de classe 3 a gente deixa em classe 2 de caninos. E aí, então, a gente retrai os caninos e depois se necessário, faz a reabilitação anterior. Nesse caso, a gente até não fez a reabilitação anterior. Mas tu vê que a gente vai por um bom tempo com mini implante, né? Eu não tenho o hábito de tirar muito dos mini implantes. E entre uma etapa e outra, normalmente eu deixo o paciente só dormindo com os alinhadores, porque eu deixo ele intercuspidar para depois seguir para próximas etapas. Então, aqui é a diferença entre o inicial, que é o branco, e o final, que é o verde, tá? Então, vocês veem que a gente fez uma intrusão e um avanço de maxila, e a mandíbula foi só a rotação mandibular, não teve cirurgia mandibular. E o tratamento 2, então, foi um avanço de maxila, recuo de mandíbula, tá? Então, o primeiro é o inicial, o segundo pós-cirúrgico imediato, e os outros 3 têm 2 etapas e o final do tratamento. Então, o sorriso, mesma coisa, ela tinha um sorriso bonito já, não era feio o sorriso dela, mas nós conseguimos deixar um pouco mais harmônico. O perfil dela melhorou, ela tinha uma maxila bem retraída, uma mandíbula bem protruída, a gente pode ver ali o ângulo mentolabial dela bem aberto no início, mostrando porque ela tinha uns incisivos inferiores eram bem igualizados, né? Em relação, não estavam em relação à base da mandíbula. E aí nós fizemos o pós-cirúrgico, primeira, segunda etapa e final do tratamento. Até foi interessante o Bruno comentar isso aí. Isso é uma das coisas que eu acho super interessante quando vai pensar em benefício antecipado num paciente classe 3 compensado. Essa relação do lábio inferior com o resto do mento, porque muitas vezes está relacionado a uma projeção lingual dos incisivos. E se não tiver atenção e no pós-operatório deixar o paciente já em classe 1, achando que aquela ali é oclusão, tu vai deixar um problema de lábio. Então, muitas vezes ele vai ficar levemente classe 2, para que tu tenha essa possibilidade de projetar os incisivos inferiores e possibilidade de ter uma melhora da relação lábio-mento, ficando menos característica essa classe 3 compensada. Então, esse é o ponto que a Letícia tinha perguntado. O nosso planejamento é esse, né? Quando a gente vê o quanto precisa projetar incisivos, porque toda a nossa referência cirúrgica são os incisivos, né? Claro, face e incisivos. Às vezes a gente precisa, para deixar a face redondinha, precisa ficar nessa posição. Aí a gente vai tentando encaixar a mordida para chegar próximo daquela face e que não fique um tratamento impossível para realizar no pós-cirúrgico, né? Então, aqui a gente tem o inicial, pós-cirúrgico imediato, também finalizado em classe 2, e depois a gente faz a correção dos dentes para chave de caninos e intercuspidação. Então, aqui o que a gente colocou? O inicial e o pós-cirúrgico, mas para mim o mais interessante é o próximo, que é o pós-cirúrgico e o final. Então, o que a gente consegue ver? Que à medida que a gente foi corrigindo a mordida dessa paciente, nós tivemos uma rotação mandibular. Então, isso é uma coisa bem comum dos nossos casos. Como a gente acaba avançando bastante, no momento que a gente vai corrigir a mordida da paciente, a gente tem uma rotação mandibular. Então, é esse período aqui, ó. Volta mais. É esse período entre o pós-cirúrgico, que a gente tem essa paciente com uma mordida aberta anterior, deixa toque só posterior, e o final do tratamento, onde a gente tem ela em oclusão. Então, é essa diferença de rotação mandibular que a gente espera. Perfeito. Bruno, a gente se alongou um pouco, né? Bruno, eu fiz uma pergunta no grupo aqui.
quanto ao teu planejamento no setup, para casos cirúrgicos, assim, tu tem alguma dica quanto a attachments? Por exemplo, tu usa mais attachments do que um caso normal, attachments mais retentivos, mais retangulares? Eu vi que teu caso ele tinha attachments bem retangulares. Tu tem alguma preferência ou alguma especificação assim de attachments para caso ortocirúrgico ou tu segue normalmente? Olha, eu antigamente usava só attachment retangular, né? Eu antigamente eu gosto muito de attachment retangular, mas hoje eu desapeguei um pouquinho, porque como os plásticos têm melhorado, têm ficado mais retentivos, se eu colocar todos esses attachments que eu usava antigamente num caso atual, eu vou acabar criando muita retenção. Então, muitas vezes eu dificulto a remoção dos alinhadores por parte do paciente, né? Mas tu acha importante distribuir, por exemplo, em região de molar bilateral e alguns anteriores, pelo menos para dar uma estabilidade do alinhador como um todo, porque vai para uma cirurgia? Eu até nem penso tanto nessa questão da cirurgia, tá? Eu acho que eu não me preocupo tanto com a questão, esse caso é cirúrgico ou não, em questão de attachment. Não tem esse cuidado. Perfeito. Não tem essa diferença de um para o outro. Eu tenho muito mais quais são os movimentos que eu vou fazer. Porque, para mim, o tratamento ser ortocirúrgico ou convencional em questão de movimentação dentária é o mesmo. O que vai mudar para mim é o meu planejamento, que eu tenho que fazer um planejamento prévio à ortodontia. Então, eu não tenho aquela mordida que eu por exemplo, chega o paciente, essa é a mordida, um paciente que não é cirúrgico. Ele chega, essa é a mordida inicial que eu tenho, né? Num paciente ortocirúrgico, a gente tem que definir a mordida dele para fazer as movimentações. Então, a minha diferença entre um caso convencional e ortocirúrgico é o meu planejamento, é o que eu preciso solicitar para a clique para eu conseguir fazer aquelas movimentações necessárias. Mas não em questão de attachment, não faço. Tu faz alguma diferença? Eu gosto de ter na região dos molares, pelo menos primeiro molar, um de cada lado, só para não ficar com aquela básculazinha do alinhador, mas é um cuidado talvez desnecessário que eu tenho. Eu não gosto de muitos attachments também, mas é uma coisa que eu tenho colocado, distribuo na região de molares, um para cada lado. Apesar de que eu uso botões, tá? No transcirúrgico, costumo colar botão nos molares também, daí eu gosto de botar um attachment no segundo molar. Talvez o botão vai ter os molares, né? Até porque talvez o botão vai tender a extruir o primeiro molar, né? Então eu gosto de ter attachment no segundo molar e no pré-molar, para dar uma segurada para evitar a extrusão do primeiro molar, se não for usar mini implante. Que a gente não usa botão, né? Então, é por isso que eu não me preocupo tanto, entendeu? Porque como a gente não vai apoiar em dente, não vai apoiar em placa, para nós não faz tanta diferença ter mais attachments ou não mais attachments ou não. E uma última pergunta, então, para mim incomodar vocês aqui. Tem algum protocolo assim no momento pré-cirúrgico? O paciente está na placa número 6, vai fazer um early surgery, né? Vai fazer uma cirurgia cedo, não vai ser um surgery first. Está na placa número 6, por exemplo. Agora decidimos, é o momento de operar. Tu recomenda alguma duplicação de placas? Ou vai para o número 6 mesmo? Tem alguma conduta especial para esses casos? Não, a gente faz... Normalmente eu estampo as placas, né? Quando chega nesse estampa cópias dessa última placa que o paciente está utilizando para estabilizar, para dar uma estabilidade primária, escanear para fazer a simulação da cirurgia, e aí opera, não é isso? É isso aí que a gente faz. É a mesma coisa que eu faço. O paciente no pós, ele tem que ter uma estabilidade já, porque o paciente no pós ele vai ficar uns dias sem usar. Então, tem uma chance grande de recidiva ali. Então, a gente acaba já deixando a placa. Aí o paciente tem que voltar a usar, já bota a última placa e segue, né? Mas por quê? Eu não vou arriscar do paciente fraturar a placa ali, eu não tenho uma reserva, né? Para quem está... Desculpa, mas para quem está tratando com a clique, por exemplo, está num caso ilimitado, normalmente, caso cirúrgico, realmente tem que pegar um pacote que contemple placas ilimitadas e por pelo menos 2 anos, eu costumo pedir, por favor, me envie mais 3 pares da placa número X, entendeu? O paciente está na número 8 e tem um par comigo. Eu peço mais 3 pares da placa número 8 que ele vai fazer a cirurgia. Aquele que me envia mais 3 pares, aquele mesmo par, vai ser passivo, então tem placa aí para 2 meses passivo.
Tenho feito assim. O que é importante, assim, né, Gui? O alinhador, ele funciona no computador, é pura matemática ali dentro. Do nosso planejamento cirúrgico, é pura matemática, puro números lá dentro do computador, mas o paciente é biologia. Então, a conta nem sempre fecha exatamente do que tu planejou, com a conclusão que tu chegou. Certamente, no pós-operatório, tu vai precisar fazer um reescaneamento. Exato. Então, não tenta arriscar, achar que... Não, mas eu planejei que já ia para a placa 8 ou 9, porque tu vai ter que reescanear, porque alguma coisa está diferente, porque não... Esse grau de precisão 100% a biologia não nos permite. Não, e também assim, né? Querendo ou não, teve um pouquinho, tu deixou em classe 2, teve um pouquinho de recidiva, se tu fizer o tratamento, tu vai fazer isso aqui com o paciente. Tu vai cruzar ele. Não adianta. Então, Exato. eu prefiro evitar o problema. Eu sempre, hoje em dia, é novo paciente, alguns casos eu não reescaneei, eu fui até o final, sabe, daquela etapa. Mas hoje não. Eu acho que operou, espera passar o edema, quando conseguir ter abertura de boca suficiente, já escaneia e trata como um paciente novo. E realmente é um novo paciente, né? É isso aí. Tenho feito assim também. Se eu usar as placas planejadas, é só para substituir as que já estão ficando velhas, é só para isso. Porque o paciente está começando a ficar com aquele alinhador, mesmo duplicado. Dupliquei 3 etapas número 8. Já não tenho mais, bota 9, mas não quer dizer que eu vou seguir para esse caminho. Né? Sim. Eu tenho feito uma analogia que tratar com alinhadores é que nem jogar golfe. A gente dá a primeira tacada tentando acertar o alvo. E sempre a gente vai acertar o alvo na primeira tacada. Aí nós vamos ter que reescanear e partir para a segunda tacada. E, Gui, isso aí. Na ortodontia fixa sempre foi assim também, né? Sempre foi. Às vezes tu ia lá, achou que ia movimentar o dente mais para um lado, aí o cara volta na consulta seguinte, não fez, daí já muda a mecânica, então agora vai fazer... Isso foi sempre assim. Só que como não era por placas passo a passo, tu podia mexer sem ninguém perceber que tinha modificado alguma coisa no teu plano de treinamento. Isso é uma realidade, porque, de novo, é biologia, né? Não é matemática. Então, tu tem interferências que não tem números que vão te medir, tem padrões, mas não é uma coisa 100% estática. Exato. Bom, gente, acho que nós já estamos estourando o tempo aqui. Eu queria agradecer demais aí a colaboração de vocês, compartilhar tanto conhecimento aqui conosco essa noite sobre cirurgia ortognática. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Guilherme, por tanto conhecimento que vocês trouxeram aqui. Vocês têm uma casuística enorme, eu sei. E a gente tem acompanhado alguns casos de vocês aqui, que são casos fantásticos. Casos desde o mais simples até o mais complexo, como vocês viram aqui. Muito obrigado por dividir tanto conhecimento com a gente. A gente agradece. A gente agradece o convite, porque realmente é um tipo de tratamento que a gente adora. Ortocirúrgico a gente adora. Eu, como ortodontista, eu sou vidrado em caso ortocirúrgico. E a gente queria agradecer também a presença de todo mundo, né? Porque a gente passou meia hora do tempo e o pessoal ficou aí. Ficou, agora no final. Sei que é difícil esse horário. Não, eu tenho os grupos da Clique aqui, tenho mais de 50 pedindo para mandar o link para assistir a aula mais tarde, né? Então, depois vamos deixar eles no banho-maria um tempo, depois a gente decide se compartilha com eles ou não. Uma galera que obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos e estamos à disposição aí também, quando pode surgir dúvidas tardias, alguma coisa, discussão de casos, isso a gente gosta porque se está todo mundo aqui é porque todo mundo quer crescer e só se cresce trocando informação, né? Ninguém é dono da verdade e certamente todo mundo tem uma casuística que é interessante e serve para todo mundo crescer. Então, acho que dividir acaba somando todo mundo. Exato. Muito obrigado de novo, Guilherme. Obrigado demais. E quem não segue vocês aqui, por favor, sigam ali o Guilherme e o Bruno, que vocês vão aprender um monte. E como o Guilherme já falou, tirar dúvidas de caso cirúrgico, daqui a pouco fazer um planejamento conjunto. Tenho certeza que vão estar em boas mãos aí. Um grande abraço. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Boa noite, Bruno. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos aqui. Tchau.